Seja muito bem-vindo a esse vídeo, uma série especial que a gente está fazendo essa semana, uma maratona de física para o Enem, tá? Eu decidi pegar as provas anteriores, separar 5 exercícios dos melhores ali, para a gente fazer juntos aqui e às vezes até trazer uma abordagem diferente das resoluções que você vê por aí na internet, tá? Lembrando que a gente está fazendo isso porque agora, no dia 12, a gente vai começar o desafio Física Zero. Esses desafios são 4 aulas ao vivo para eu te mostrar como é que você pega os conhecimentos de física junto com matemática para criar um leque gigantesco de possibilidade na hora de resolver exercícios de física na sua prova, tá? Principalmente para o Enem. Então, se inscreve aí no link da descrição para você garantir a sua vaga e esteja ao vivo comigo a partir do dia 12. Fechado? 4 aulas ao vivo, hein? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela o nosso exercício. Eu vou começar com esse exercício do Enem, eu estou usando como base a prova azul, tá? E aí, a gente vai fazer 5 exercícios dos principais ali que eu acho interessante a gente fazer. Essa prova, pelo menos, teve várias questões ali que poderiam dar um tipo de problema, erro de interpretação, questão mal formulada. Então, tentei deixar essas um pouco de lado para a gente focar nessas que eu trouxe nesse vídeo aqui, beleza? Então já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo. Vamos lá. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando essa estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para amenizar esse tipo de problema, deve-se. Vamos entender o que a gente pode fazer pegando cada alternativa, tá? O que está acontecendo aqui para você entender o contexto? Você tem uma rede de alta tensão, que eu deixei essa imagem aqui em cima, e uma cerca embaixo. Não necessariamente uma cerca elétrica. Tá certo que na imagem que eu fiz aqui, eu fiz com inteligência artificial, ela colocou essa parte aqui em cima, né? Que normalmente é uma cerca elétrica. Mas vamos considerar essa cerca aqui de baixo, esse arame aí. Essa parte, teoricamente, não é para ter eletricidade, tá? Porém, como esses cabos de alta tensão têm corrente alternada, o fato de você ter corrente alternada gera um campo magnético. Esse campo magnético vai pegar aqui nesse arame, nessa cerca, e quando você tem uma variação no campo magnético, em um condutor, obviamente você vai ter também o surgimento de corrente elétrica nessa cerca. Tudo bem? Então, uma coisa é a rede de alta tensão lá em cima, outra coisa é a cerca embaixo, que vai ter corrente por causa do campo magnético. Beleza, então no item A, ele está dizendo para a gente fazer um aterramento dos arames da cerca. Realmente isso faz sentido e, na verdade, já é a resposta. Por quê? Porque quando você pega essa cerca aqui e aterra ela, ou seja, você conecta ela no chão, toda a corrente que surgir nessa cerca vai fluir para a terra e aí você fica com um potencial zero ali, tá? Evita de você tomar choque. Essa seria já a resposta correta, tá? Mas vamos analisar as outras alternativas. A alternativa B está falando para a gente acrescentar um fusível de segurança na cerca. Isso não funciona, primeiro porque depende aí do formato da cerca, né? Você dificilmente vai conseguir interromper todos os caminhos ali da corrente para a pessoa não tomar choque. E um outro motivo também é que o objetivo do fusível é você instalar em equipamentos eletrônicos que, em um caso que você tenha uma corrente muito fora do normal, muito mais alta, esse fusível abre justamente para interromper a passagem dessa corrente, tá? Não é uma aplicação para esse tipo de problema. Então, não é a resposta correta, tá? Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Isso é sem noção demais, porque a rede de alta tensão justamente tem o objetivo de transportar energia elétrica. Se você aterrar ela, toda a energia, toda a corrente que está lá vai para a Terra, e aí você tira totalmente a função da rede de alta tensão. Não faz sentido. A letra D, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, também não faz sentido, até porque o problema não está na rede de alta tensão, porque a pessoa não vai encostar lá. O problema está na cerca, né? E é lá que a pessoa toma choque. Então, não faz sentido fazer isso. E a letra E, utilizar fios encapados como isolante na rede de alta tensão.
Isso faz muito menos sentido. Primeiro porque uma rede de alta tensão normal já vai ter uns fios encapados, obviamente, né? Ninguém vai deixar o fio exposto. E outra que, mesmo você encapando o fio, não impede isso gerar campo magnético, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Campo magnético vai continuar surgindo, que vai afetar a cerca lá embaixo. Tudo bem? Então, resposta letra A. Bora para o próximo exercício, ó. Esse aqui, o texto é meio grande, né? Mas vamos lá. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional. Olha só, aqui ele já está dando para gente a fórmula do fluxo de calor, tá? Nessa parte daqui, ó, que é proporcional, tal, tal, tal. Todo esse trecho vai estar dizendo para gente qual que é a fórmula. Então, vamos anotar aqui embaixo, ó. Esse fluxo de calor é o seguinte: proporcional à condutividade K, então se é proporcional, o K vem aqui, é proporcional à área interna das faces do recipiente, então proporcional à área, bem como a diferença de temperatura, então é proporcional à diferença de temperatura, então delta de temperatura. E inversamente proporcional à espessura das faces. Inversamente, a gente coloca no denominador. Então, segue basicamente a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que a gente estuda bastante em matemática. Essa aqui é a lei de Fourier, tá? Caso você reconheça. Beleza. Aí ele está dando dois recipientes. Um que tem essas medidas, que é um cubo, representando por esse desenho, e outro que tem essas medidas, que seria esse cara aqui, um paralelepípedo. Cada um com a sua condutividade térmica, Ka e Kb. Então, aí ele vai colocar dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que as superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ele abre o recipiente enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, lembra o seguinte, tá? Essa energia, ela é proporcional à massa. Se a massa de gelo que se fundiu foi o dobro, significa que passou pelo recipiente, que teoricamente estaria isolando, o dobro de energia, ok? Então, a gente pode dizer aqui, ó, que o fluxo de B foi o dobro do fluxo de A. Beleza? É isso que está dizendo. Por quê? Porque a massa que se fundiu em B foi o dobro. Então, essa equação a gente vai usar para resolver isso daqui. Agora, observe o seguinte. Se a gente substituir, eu vou ter aqui ó, o K de B vezes a área de B, vezes a variação da temperatura dividido pela espessura, e o K, deixa eu colocar já duas vezes, né? Duas vezes o K de A, vezes a área de A, variação da temperatura, dividir pela espessura. Esse 2 aqui veio daqui. Repara que a espessura é a mesma, a variação da temperatura também é a mesma, porque é em relação ao ambiente externo, né? E o gelo está a 0 graus. E aí então sobra para a gente só comparar o K de B vezes a área de B, que é igual a duas vezes o K de A vezes a área de A. E aqui que está o ponto, que muita gente acaba fazendo conta desnecessária. A nossa intenção é uma comparação, certo? Eu não preciso dos valores exatos. O que eu quero dizer com isso? Para que eu vou usar exatamente esses valores, 40 e 60, se eu posso simplificar eles? Olha só, se eu pegar esse 40 e dividir todas as medidas por 20, o que acontece? Nesse cubo A, as medidas vão ser 2, 2 e 2, certo? Dividir 40 por 20. E no cubo B, cubo não, né? Paralelepípedo B, as medidas vão ser 3, 60 por 20 dá 3, 2 e 2. E aí, com certeza, é muito mais fácil você fazer conta com esses números do que usar esses trambolhos aqui, já que a ideia é comparar. E se eu estou dividindo todo mundo pela mesma medida, vai ficar muito mais fácil. Então, ó, como é que fica? Vamos fazer aqui embaixo
a área de A. Bom, se é um cubo, o cubo tem 6 faces. 6 faces, cada face vai ter uma área, que no caso, lado vezes lado, né? 2 ao quadrado, que é 4. Então, a área de A vai ser 6 vezes 2 ao quadrado. Então, 6 vezes 4, 24. A área de B vai ser essa área da frente, 2 vezes 3, que dá 6. Então, essa área da frente é 6. Essa área da lateral é 4. E essa área aqui de cima também seria 6, certo? Então, a gente tem 6 mais 6 mais 4, que deu 16, só que 2 vezes. Então, 2 vezes, porque cada face aparece 2 vezes, né? Então, 2 vezes 16, que é 32. Nem preciso se preocupar aqui com as unidades de área, tá? Então, como é que fica, ó? O KB, a área de B é 32, é igual 2 vezes o KA, e a área de A é 24. Eu posso simplificar esse 2 com 32, então ficou 16 KB, que é igual 24 KA. Ele quer saber a razão entre KA e KB. Então, KA sobre KB vai ser 16 sobre 24. Se você simplificar por 8, vai dar 2 terços. 2 terços é uma dízima periódica, aproximadamente 0,67. Então, a resposta correta é a letra B. Fechou? Então, acho que o grande ponto aqui desse exercício é você simplificar esses números. É um tipo de truque que a gente usa bastante em exercícios de matemática, por exemplo. Tá bom? Próximo problema, ó. Slackline é um esporte da qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são esticadas, de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Então, ele está dando aqui as informações da gravidade e cosseno e seno do ângulo. Ele quer saber a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta. Beleza, vamos desenhar aqui os vetores. Se a gente considerar esse tracejado aqui como a linha horizontal, a gente teria isso aqui acontecendo. Aqui a gente teria a atleta, né? O ponto que vai estar agindo aqui, o peso, por exemplo, peso da atleta. E a gente tem duas trações, que é a força aí da corda. Então, essa aqui e essa aqui. Ok? A gente sabe que isso daqui é 10 graus, que foi o que o exercício falou. Como é que a gente pode resolver isso, então? Vamos decompor essas forças. Então, eu vou traçar aqui uma horizontal e uma vertical. Repara, se isso aqui é 10 graus, como a gente estuda em matemática lá, retas paralelas, aqui está formando aquele famoso Z, né? Que representa ângulos alternos internos. Então, aqui eu também tenho 10 graus. Fechado? E aí, a componente da tração que vai vir para cá é a mesma componente que vai estar aqui desse lado. Vou chamar de TY. Bem? Então, vou ter uma componente TY relacionado às duas trações. Beleza? Então, esse vetor aqui que vai se contrapor ao peso vai ser 2 vezes TY. Então, nesse caso, já que está em equilíbrio, né? 2 vezes o TY, o módulo tem que ser igual ao peso. O peso dessa atleta aí. Então, das informações que ele deu para a gente, a atleta tem 80 quilogramas. Então, a gente pode colocar aqui o peso com massa vezes aceleração, no caso da gravidade. Então, vai ser 80 vezes 10. 2 vezes a tração. E aí, se é o Y, e é o cateto que o ângulo enxerga, cateto oposto está associado com o seno. Então, vai ser seno de 10 graus. Beleza? Esse 2 se cancela com 80. Então, vai ficar T vezes o seno de 10. Seno de 10, 0,17.
Aqui vai dar 40, né? 40 vezes 10, 400. Então, a tração vai ser 400 sobre 0,17. Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para ficar 4.000 dividido por 1,7. Aqui é interessante, porque eu não preciso fazer a conta exata, tá? Se você pegar e aproximar esse 1,7 para 2, que está quase lá, né? A resposta seria aproximadamente 2.000, certo? Só que o valor real, né, embaixo aqui é 1,7. Então, se o denominador diminui, como é uma divisão, a resposta teria que aumentar. Então, o resultado dessa conta, na verdade, é maior do que 2.000. Maior que 2.000, um pouco maior. Então, a gente tem que analisar aqui as alternativas e ver qual que é o caso que se aproxima aí do 2.000 para cima, né? No caso, seria a letra D de dado. Que aqui, ó, são 2.400 newtons. Então, é bem razoável, por isso que a gente assinala essa alternativa, para você não ter que fazer a conta em detalhes. Show? Próximo exercício. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água medida no final do experimento? Bom, ele está dando aqui para gente, ó, o valor energético da castanha. Já que ela que foi queimada para transferir essa energia para a água, a gente pode calcular aqui qual foi a energia que a castanha transferiu. Então, vou colocar aqui energia da castanha. Então, fórmula massa, calor específico, variação da temperatura, certo? E aí, como é que a gente sabe qual foi a energia? Repara que ele queimou 2,5 gramas. Só que nessa tabela nutricional, ele está dando o valor energético de 10 gramas. Bom, 10 para chegar em 2,5 é um quarto, né? Ou seja, o que de fato foi usado de energia foi um quarto do que você está vendo aqui. Então, a quantidade de energia seria esses 70 quilocalorias dividido por 4. Então, essa foi a energia transferida. E como está em quilocalorias, para a gente transformar em calorias, vou multiplicar por 1.000. Beleza? E aí fica mais fácil aqui, ó, porque eu já posso simplificar o 1.000 por 4, que vai dar 250. Então, essa energia vai ser 70 vezes 250 calorias, tá? Não vou fazer a conta por enquanto, tudo bem? Outro detalhe, ele diz pra gente que 50% dessa energia foi aproveitada de fato. Então, a energia transferida para a água vai ser 50% dessa energia da castanha, ou seja, metade, né? Então, olha só, essa energia da água vai ser 70 vezes 250 dividido por 2, ok? Vou simplificar com 70. Então, a gente vai ter que o que chegou na água de fato, vai ser 35 vezes 250. Lembra de você não cair na pegadinha de fazer a conta, que não tem necessidade, deixa para o final. E aí, chegando nesse ponto, a gente usa a fórmula, massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, 35, 250. A massa da água é 350, o calor específico é 1, e a variação da temperatura é o que a gente quer descobrir. Então, 250. Já consigo simplificar 35 com 350, sobra 10. Esse 10 corta com esse 0. Então, a gente descobre que a variação da temperatura é exatamente 20 graus Celsius. Mas essa não é a resposta. A variação é 25.
Se ela já partiu de 20 graus, quando eu adiciono 25 graus, eu vou ter, então, 45 graus Celsius. Essa seria a resposta correta da questão. Beleza? Fechou. Bora para a última questão de circuito, bem interessante. Essa questão aqui tem várias formas de você resolver. E se você fizer por um caminho ruim, você pode perder muito tempo nela. Então, eu vou te mostrar uma forma razoavelmente mais rápida de você resolver, beleza? Então, olha só. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustra a figura no esquema. A televisão funciona apenas com a tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Repara que esses 130 volts é só uma pegadinha, porque se o gerador aqui está disponibilizando 120, não tem como, dentro do circuito, ter mais do que isso, ok? Esse seria o teto aí. Então, a gente vai considerar casos extremos. Como esse extremo do 130 não dá para considerar, a gente vai considerar esse caso extremo dos 90 volts. Ou seja, um caso em que em cima da televisão eu tenho 90 volts. Tudo bem? E quando eu falo isso, eu estou considerando que todo esse trecho aqui faz parte, obviamente, do mesmo ponto do circuito. Então, qualquer ponto que eu pegar daqui, em relação ao polo negativo aí da rede elétrica, vai ter essa DDP de 90 volts. Tudo bem? Então, pensa comigo. Se aqui, nesse ponto, eu tenho 90 volts, né? Essa diferença potencial, e aqui eu tenho 120, qual que é a tensão que está em cima desses 10 ohms? Seria exatamente 30 volts, num caso extremo. E é a partir dessa informação que eu calculo a corrente máxima do circuito. Porque, ó, pela lei de Ohm, a tensão é resistência vezes corrente. Nesse caso, a tensão seria 30 volts. A resistência são 10 ohms. Então, a minha corrente vai ser de 3 amperes. Essa corrente de 3 amperes é a corrente máxima. Porque se ela for maior do que isso, o que vai acontecer com essa resistência de 10 ohms? Ela vai ter uma tensão maior que 30 volts. Então, ela vai roubar desses 120 a ponto de aqui ficar menor que 90. E aí a televisão não vai funcionar. Então, o caso extremo é esse. O máximo 3 amperes pode rolar nesse circuito aí. Beleza? E aí que a gente vai analisar o que acontece quando eu conecto uma lâmpada. Quando eu fecho um dos circuitos. Uma coisa que não muda é essa tensão de 90 volts. Tudo bem? Aqui ainda vai ser 90 volts. Então, eu preciso calcular agora, com esses 90 volts em cima desses 200 ohms, qual que é essa corrente que vai passar por lá. Lembrando, só um detalhe que eu não calculei, né? Qual que seria a corrente que passa por aqui? Vamos falar a corrente da televisão. Vamos calcular isso, ó. Lei de Ohm de novo. Então, 1 é igual a R vezes I. A tensão é 90. A resistência é 50. E a corrente da televisão que a gente vai descobrir. Então, a corrente vai ser 9 dividido por 5, que dá 1,8 amperes. Então, aqui eu tenho exatamente 1,8 amperes passando na televisão, certo? Sobra 1,2 para o restante. Então, agora sim, eu vou calcular a corrente da lâmpada. Então, a corrente da lâmpada, eu tenho 90 volts em cima dela, a resistência é de 200, e eu quero calcular a corrente que passa por ela. Então, essa corrente vai ser 90 por 200. Posso cortar um zero, fica 9 por 20. Vou multiplicar por 5 em cima e embaixo, vai dar 45 sobre 100, ou seja, 0,45 amperes. Então, olha que interessante. Essa corrente aqui é 0,45 amperes. Então, quando eu ligo uma lâmpada, vamos colocar aqui, ó, uma lâmpada,
A corrente total fica 1,8 da televisão mais 0,45, o que vai dar 2,25 amperes. Ainda está dentro do limite aceitável que a gente calculou. O que acontece se eu adicionar duas lâmpadas? Então, eu tenho aqui a corrente total, que vai ser 1,8, mais 2 vezes 0,45 amperes. 2 vezes isso vai dar 0,9. Então, a gente chega em 2,7 amperes. E eu não sei se está óbvio para você, mas se eu colocar a terceira lâmpada, obviamente vai ultrapassar os 3, né? Porque 3 vezes 0,45 dá 1,35. E aí a gente vai chegar em 3,15 amperes. Nesse caso aqui, já estourou o limite. Então, o máximo que eu consigo conectar são duas lâmpadas. Essa é a resposta, tá? Esse é um caminho razoavelmente mais fácil para você não ter que ficar calculando caso a caso, cada vez calcular a resistência equivalente, etc, etc. Senão ia dar muito trabalho, bem? Então, eu quero só reforçar o convite mais uma vez, se inscrever no evento, não perder essa oportunidade. Vai ser do dia 12 ao dia 15, 4 aulas ao vivo comigo. Se inscreve lá, garanta também o seu acesso VIP, que vai ter bastante conteúdo, material, PDF, para você baixar lá. Então o link vai estar na descrição e eu aguardo você no dia 12.